Noite, como posso dizer, né? Que para nós torcedores não tá nada de uma noite boa, né? Tá uma noite ruim, né? Uma partida que o Flamengo fez horrorosa, uma escalação que muita da gente, tem muitos torcedores, né? Por exemplo, tem aqui nos comentários, né? É muito relativo, né? Algumas pessoas apoiam o Jorge Sampaoli, outros não apoiam, né? Volta aquela sempre velha questões que eu, né, como torcedor, apoio muito os torcedores, né, falando, né, que na era Jorge Jesus, né, Jorge Jesus não poupava. E por isso que a gente foi aquele time avassalador de 2019, né? Até o começo ali de 2020, né? Que a gente foi campeão da Supercopa, da Recopa, com Jorge Sampaoli. Todo mundo jogava dos titular ao reserva, só que a gente já tinha um time montado. Com Jorge Sampaoli, a gente não sabe qual é a escalação, né? E tem algumas peças que, pelo amor de Deus, não dá para insistir. Não dá uma escalação que Deus nos tenha, né? Alô, Landim, Marcos Braz, a gente está precisando de 2 meio-campistas. Que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, quando não joga, o Flamengo fica um time comum. Um time que arrecada mais de 1 milhão por ano. E a gente não tem 2 meio de campo criador. O Flamengo não consegue jogar. Com todo respeito, o Cuiabá teve mais foco, mais ligado no jogo, mais transação de bola, jogadas ensaiadas. Colocou o nosso time na roda. A gente não conseguiu jogar. Cebolinha não tinha uma jogada construtiva. Um meio de campo com Vitor Hugo e Thiago Maia para construir, não sai nada. Não sai nada sem uns meia. Jorge Sampaoli faz o simples. Faz o simples. Não adianta ter um elenco estrelado e não saber montar. A realidade é ser dita. E outra, comissão técnica, jogadores e diretoria tá focado só nas Copas. Quando algum jornalista vem a público, né, em falar que o Flamengo largou o Brasileirão de lado para focar nas Copas, e vem alguns atletas questionar, né, que alguns jornalistas estão falando besteira, por exemplo, o Bruno Henrique, né, veio a público, né, dar essa declaração que todos são trabalhadores. A gente reconhece, só que, seu Bruno Henrique, né, você também reconhece quando um jogo no Brasileirão que vocês jogam, né, porque não tem como comparar o jogo de um campeonato brasileiro, de um jogo de Copa do Brasil e Libertadores, a pegada é outra. Por quê? Porque é mata-mata, porque tem mais pressão, tem pressão da diretoria, tem pressão do presidente. Então, seu Bruno Henrique, quando o jornalista vem a público e dizer isso, eles estão completamente de razão, porque a gente, torcedor, também está vendo isso. Entendeu? É uma falta de respeito, entendeu? Que tem com a gente, torcedor. Entendeu? Encurtaria se a gente, no caso, ganhasse mais 3 pontos, porque o Botafogo empatou o seu jogo. O Grêmio perdeu hoje pro Vasco. O Palmeiras perdeu pro Fluminense. E era só a gente fazer o nosso dever de casa. E vocês deixaram a desejar. E muito. Porque vocês escolhem
partida. Seu Pedro, você tem que escolher, Pedro, o que você quer. Se você quer jogar no Flamengo ou se você quer sair fora. Porque teve um lance nítido. Era só você pegar de primeira. Você quis levar teu gol, viu que ficou sem ângulo, quis dar de calcanhar. Hoje eu não consigo enxergar um jogador que fez uma boa partida hoje, porque foi todos eles péssimo. Péssimo. Todos eles. Nós tomamos um nó tático da equipe do Cuiabá. Com todo o respeito que tem o Cuiabá, né, jogando em casa a favor da sua torcida, mas não é aquela equipe, aquilo tudo. Mas fez um bom jogo. Se impôs, marcou bem, neutralizou as pontas. Seu Sampaoli, você demora muito a mexer na equipe. O Varela não tem condições de ser titular. Não tem condições. Todos os torcedores já viram que não tem condições de ser titular. O Ayrton Lucas hoje não fez uma boa partida. A gente não tem um outro lateral esquerdo a não ser o Felipe Luiz, que está machucado. Tivemos que improvisar um homem de meio de campo na lateral esquerda. Será que na base não tem nenhum outro lateral esquerdo? Meu Deus, que partida horrorosa que o Flamengo fez. Aí tem diversos comentários de alguns torcedores falando fora Sampaoli, pedindo fora Varela, até o próprio Pedro, que tá sem clima no Flamengo, o Jorge Sampaoli, né, dando as instruções pros atletas. O Pedro tava lá conversando com o Luiz Araújo, de vir de prestar atenção. Por quê? O Jorge Sampaoli pede pro Pedro se movimentar para não ficar aquele centroavante no meio da área. Porque a equipe do Cuiabá tava jogando um 5-4-1 sem a bola. E o Pedro lá no meio dos zagueiros facilmente era marcado. E depois quer questionar pela partida de hoje, que não está sendo relacionado. Não tem como, seu Pedro. Tem que trabalhar primeiro. Trabalhar sério. Isso se realmente você está com cabeça no Flamengo. Porque eu como torcedor, pra mim o clima pra você no Flamengo acabou. Não tem clima. Você hoje estava sem vontade de jogar. Não só você, como o jogador todinho. Tava sem vontade. Tenho até medo, né? No jogo de quinta-feira, porque o Flamengo, quando tem uma semana para treinar, né? Uma semana para treinar e vai jogar no próximo jogo, não é o mesmo Flamengo. Tá complicado. Uma diretoria, né, que andou no mercado para trazer 2 meia, né? Que o Flamengo sem uns meia é um time comum, um time normal, sem poder de explosão, sem criação, sem nenhuma jogada ensaiada. A gente tira no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que não fizemos uma partida lá aquilo tudo, né? Mas a gente tinha um gênio que tava lá no banco, chamado Jorgean Arrascaeta, que em 2 lances resolveu a partida. E hoje a gente tinha 2 meia, que era o Vitor Hugo e o Thiago Maia, para construir. Nitidamente a gente não ia arrumar nada. Nada. Foi o que aconteceu. A gente não conseguiu arrumar nada. O único que tentou, daqui e dali, trancos e, né, levando, foi o Luiz Araújo, né? Que tá precisando um pouco mais, né, de jogos, né? Jogos mais pegados para ele ir sentindo o ritmo. Porque os outros foram péssima
A atuação do Flamengo foi péssima hoje. Uma falta de respeito com a gente, torcedor.